bom dia a todos, a todas, e meus agradecimentos aos nossos palestrantes e participantes aqui desse debate. Bom, a missão do Observatório é debater, né, colocar as questões da região metropolitana em debate. E para isso nós temos aqui hoje mais uma participação dos residentes. A gente chama de alunos, mas eles na verdade são todos formados, eles são médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, biomédicos, nutricionistas, esqueci alguma profissão, terapeuta ocupacional, TO, né? Então são várias profissões que fazem o programa de estudos avançados de administração hospitalar e de sistemas de saúde, que é uma parceria já de 40 anos entre a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né? É o PROASA. Então, na verdade, eles são muitos atualmente, antigamente eram poucos, agora são muitos. Então, esses aqui são os que estão fazendo o segundo ano do programa, né? E mais lá no fundo, perdidos por ali, né, faz assim, todo mundo aí, ó, são os que estão fazendo o primeiro ano, né? Então o primeiro ano está começando agora a trabalhar. Eles trabalham comigo uma atividade de analisar dados e indicadores, informações e produção de conhecimento. E nós temos mantido uma colaboração com o Observatório, já são 4 anos, né? Colaborando com o Observatório, trabalhando os dados da região metropolitana. Então, hoje, na verdade, esse trabalho que nós vamos apresentar, na verdade, eles são... aí vocês podiam depois dar um tchauzinho na hora que eu falar o nome, só para serem identificados. Então, você tem o Bernardo... Cadê o Bernardo? Bernardo que está lá atrás, né? Você tem a Fernanda que está aqui, você tem o Leonardo que está aqui, tem a Mariana, tem a Marizilda que está lá, tem o Paulo Henrique Caproni que está perdido lá no fundo, tem a Priscila que está aqui na frente, tem a Tereza que está aqui na frente também, o Vitor, que esse é grandão, dá para ver fácil, e a Viviane, que é terapeuta ocupacional. Tá bom? Bom, então eles na verdade é que devem ser sabatinados. Como eles são muitos e muitos pedaços, nós decidimos, por consenso, né, não fazer um jogral aqui, porque senão ia demorar muito, o Pedrão começa a ficar nervoso, a pressão dele sobe, é um problema. Então a gente resolveu que eu vou conduzindo aqui a apresentação. Esqueci a supervisora, Carol é a que toma conta deles, né? A preceptora de todos eles. Ela é do corpo técnico do PROASA e ela que supervisionou esse trabalho, que é a Carolina Lopes Zanata, que é também nossa pós-graduanda lá na Fundação Getúlio Vargas. Muito bem, então todo mundo apresentado. A ideia é que vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem colocar, provavelmente quem saberá melhor são eles do que eu, mas eu passo imediatamente, a gente tem um ritmo, né, em relação a isso. Então, aqui na verdade o objetivo do trabalho foi então refletir sobre a ocorrência de violência na região metropolitana de São Paulo. Eu não sei direito, eu esqueci de perguntar para eles do fundo do coração se eles acharam que foi uma boa experiência ou não, porque na verdade foi muito esforço. O que vocês estão vendo no documento pode dar a impressão de que a gente estava com preguiça, que eles não quiseram trabalhar. Não, com certeza não foi o caso. É muito difícil conseguir dados. A gente já tinha conseguido ver isto no seminário do residente de transporte, que a gente foi, eu e o Tiago, que hoje é um executivo público lá do ABC, né, nós fomos convocados pelo pelo comandante do Corpo de Bombeiro para ir lá para explicar por que a gente queria dados de acidentes de transporte. Aí nós fomos, não tem problema, fomos lá, nos apresentamos, explicando, a gente quer discutir acidente de transporte da região metropolitana, porque é uma causa de morte, de internação, de gasto, de resgate. É só isso que a gente quer, não queremos criar nenhuma confusão, nem nada disso. A gente nunca quer criar confusão.
razão, né? Até porque nós somos filhos de 4 pais, né? Que são de partidos políticos distintos. Enfim, o nosso negócio é discutível, como é que a gente supera as questões, né? Então, essa que é a ideia. Então, isto aqui é muito difícil, a gente sabe que são problemas que tem na região metropolitana, mas é muito difícil estudar. O que a gente resolveu estudar? Violência sexual à mulher, que isso a gente fala, mas não aparece os estudos. Violência em instituição de saúde, essa então é terrivelmente difícil de estudar, muito difícil, e a gente sabe que existe, porque a gente vive nas instituições, né? Tem de tudo, né? Só que não aparece em lugar nenhum. Dentre as coisas que tem, que não aparece, suicídio é uma coisa que nos impactou, né, no grupo, como o suicídio não entra em discussão, é uma coisa que parece que a sociedade tem algum problema com essa questão do suicídio. Homicídio, esse então mais falado, com mais repercussão, a gente achou que não podia deixar de tratar do homicídio, né, embora ele esteja sendo muito falado, e maus tratos infantis, que também nós vamos trazer para vocês. Na verdade, uma coisa, vamos dizer aqui, neste caso, um pouco mais positiva, né? Parece que a gente está começando a enfrentar. Bom, faz parte de qualquer estudo que se pretende, né, com algum nível de rigor, né, a gente definir as coisas. Então, a violência, segundo a OMS, é o uso intencional da força física ou do poder, né, contra si próprio, outra pessoa, um grupo, uma comunidade que resulte ou tenha grandes possibilidades de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência do desenvolvimento ou privação. Então, a violência na região metropolitana de São Paulo ela é um problema de saúde pública cada vez maior, em vários sentidos. A gente olhar, as coisas que a gente já estudou, uma coisa que a gente já estudou aqui, saúde mental. Saúde mental tem tudo a ver com essa coisa de violência, quer dizer, nós estamos numa cidade, numa região, né, que não nos deixa sossegado, né? Nós estamos sendo todo impactado com coisas que nos abalam, né, e que nos dão problema de saúde. Então, na verdade, não é só a morte, não é só o cadáver, né? Tem um monte de coisa para ver. Violência sexual, então, contra a mulher. Aí, a definição é qualquer conduta que a constrange a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação, uso da força. Então aqui, na verdade, nós fomos atrás de dados. Depois, se vocês quiserem, o pessoal que lidou com isso pode contar melhor as dificuldades para a gente acompanhar esses dados da Delegacia de Saúde da Mulher e tal. E a gente usou também os dados do Sistema de Informação Hospitalar e os dados do Sistema de Notificação, Sistema de Informação de Notificação de Agravos de Notificação, o SINAM, que aí eu acho que a Sheila vai falar mais para a gente, que é ela que toma conta desse pedaço, junto com a Martinha lá no governo federal. Então, aqui foram os dados que a gente conseguiu notar, e uma das coisas que o Observatório tenta fazer é trabalhar diferenças, né, entre as diferentes, diferenças nas regiões, né. Então aqui, veja, que as cidades, essa é a razão do boletim de ocorrência de estupro na cidade da região metropolitana, por 100 mil mulheres. Então, número de estupros por 100 mil mulheres em cada uma das cidades. E veja que aqui aparecem, então, diferenças não desprezíveis, né, de taxa de ocorrência, de razão de ocorrência entre essas cidades. Nós não sabemos explicar isso, nós não viemos aqui para explicar tudo, nós viemos para revelar que existem essas diferenças. Os municípios que estiverem aqui e os outros que vão nos assistir, porque isso aqui tudo está sendo gravado, espero que todos autorizem a gravação, e vai ficar no nosso site. Tudo que vocês falarem ficará documentado. É bom avisar antes, porque vai que vocês resolvem falar alguma coisa que, né, que tenha repercussão, a gente tem que editar antes de colocar, vocês têm que avisar. Pode falar tudo o que vocês quiserem que a gente edita. Mas, enfim,
Quem nos está vendo aqui agora, quem nos está vendo depois, na gravação, né, vai nos ajudar a resolver isso, né? Por que Barueri tem 53,4 estupros por 100 mil mulheres, né? E São Paulo tem 13 só, né? Tá certo? Essa é a diferença, né? Aí a gente começa, então, o enfrentamento das dificuldades desse estudo. Tem a coisa que acontece, tem o registro da coisa que acontece, né? Ou as pessoas registram nos lugares que moram. A gente não sabe, né? Até os nossos alunos, né? Os autores do trabalho fizeram um grande esforço de tentar entender essas coisas. Muito do que a gente conseguiu está no texto, outras coisas não estão, e a gente espera que vocês nos ajudem a interpretar estas coisas, né? Quer dizer, ou esta diferença existe de fato na realidade, tá certo? Ou nós temos algum problema com as fontes de dados, tá bom? Bom, aqui, coeficiente de violência sexual às mulheres por local de ocorrência de 10 a 60 anos, né, e mais por micro-região na região metropolitana de São Paulo, no período de 2009 a 2010. Né? Então, é o número de violência sexual por 100 mil habitantes na fonte Sinan. Né? Então, aqui, de novo, aparece uma diferença e, de novo, São Paulo apresenta um coeficiente baixo. Né? Tá certo? Temos que aqui refletir sobre isso. Bom, quais são as conclusões que a gente chega nesse pedaço de violência sexual à mulher? Né? Então, houve um aumento no registro dos boletins de ocorrência na série histórica, como a gente viu aqui. Na verdade, eu não chamei atenção para isso, mas vocês perceberam, né, que existe uma certa tendência de aumento. A gente não sabe se o aumento é por conta de notificação ou de ocorrência mesmo. Né? A gente acha que a Lei Maria da Penha, né, que trouxe um aumento do rigor, né, contra essas agressões contra as mulheres, possa ter contribuído para esse aumento. Né? E, na verdade, a gente continua, no caso de violência sexual à mulher, é um problema seríssimo esse, ainda continuamos tendo esse problema, que é as pessoas acharem que a mulher está inventando, a mulher também pode inventar. Enfim, essas questões são muito complicadas. A gente fez uma vez um trabalho na Fundação Getúlio Vargas de registro da experiência de aborto legal no Hospital de Jabaquara, que foi uma experiência pioneira na administração mais pioneira, mais corajosa que a gente teve aqui na cidade de São Paulo, que foi da prefeita Luísa Erundina, né? Ela enfrentou um monte de coisa que ninguém teve coragem de enfrentar. E uma das coisas que ela enfrentou foi dar o direito à mulher ao aborto legal, que é uma coisa que as pessoas, na época, né, estou falando de 1990, 90 e tanto, ela deu o direito no Hospital de Jabaquara. E eu fiz uma pesquisa documentando isso. A Fundação Getúlio Vargas foi chamada a documentar essa experiência para a Organização Mundial de Saúde como uma experiência exitosa e inovadora. Né? E eu fui entrevistar o pessoal, né, eu e as pessoas, não fui sozinho, né? A professora Valéria, tinha a professora Ellen Rose, que está em Botucatu hoje em dia, né? Nós fomos lá entrevistar, e é muito interessante como o pessoal que lida com essa questão do aborto, que ficou essa discussão. Mas quem é que garante que a mulher foi estuprada? Ela veio aqui fazer o aborto, quem garante que ela foi estuprada? Né? E aí o pessoal fala que, assim, né, que nenhuma mulher, né, teria que ser uma atriz fantástica para conseguir simular o jeito que quem está acostumado a lidar, né, com a questão de mulheres abusadas, sabe exatamente quem está sendo abusado ou não. A diferença na opinião deles que trabalhavam com isso, no ambulatório, completamente diferente. Mas isso aparece, né? Aparece e tem esses preconceitos que a mulher facilitou e não sei o que e tal. Então é um problema
E, por outro lado, pode também ter, quer dizer, a gente não sabe. Por isso que a gente trouxe aqui para discutir com vocês. Se fosse fácil, a gente já tinha analisado e resolvido. Como é difícil, a gente está compartilhando com vocês aqui. Tá? Então, a portaria 1104, né, que obrigou a notificação em todos os serviços de saúde, né, e o aumento das micro-regiões periféricas, aumento nas micro-regiões periféricas é uma outra conclusão. Bom, violência em instituição de saúde. Essa aqui depois nós vamos usar bastante a Elza, que foi quem nós aborrecemos lá, porque onde é que a gente acha dados né, de violência em instituição de saúde? Uma das ideias que nos passou pela cabeça foi procurar a ouvidoria, depois a Elza fala para a gente. Então, na verdade, aqui a definição é exercido pelos próprios serviços, né, por ação ou omissão, abrange abusos cometidos em virtude da relação de poder desigual entre usuário e profissional, dentro das instituições, até por uma noção mais restrita de dano físico intencional. Aqui, então, a definição. Aqui, o lugar, então, hospitais, ambulatórios, unidades básicas de saúde, casas de repouso, né? Veja, isso aqui é um universo grande de coisas e é muito importante. Isso vai aumentar muito, porque nós temos um envelhecimento da população, por exemplo, casa de repouso, instituição para idosos, né? Isso tudo vai ser cada vez mais complicado. É bom que a gente se prepare para isso, porque a coisa vai piorar. As vítimas podem ser os usuários, né? Mas também podem ser os profissionais. Também é comum um profissional também sofrer. E nós não achamos dados sobre isso daí. Então, do profissional, né, condição de trabalho, né, enfim, também é considerado uma violência institucional, né, isso, quem trabalha na periferia, quem trabalha em condições adversas, em serviços precários, né, sabe bem do que eu estou falando. Demanda do atendimento, sobrecarga de trabalho, exposição do profissional, né, a situações de agressão, né, personificação do Estado no profissional. Então o cara quer bater no profissional porque ele está com raiva do serviço, isso é uma coisa que acontece, né, ele está com raiva que ele está demorou para atender, foi mal atendido, então ele bate. A culpa é do médico, do enfermeiro, do profissional. As principais ocorrências, tem assalto, né? Assalto, mão armada, né? Lesão física. A gente não achou os dados, mas a gente achou depoimentos, pessoas, acho que a própria Elza contou um pouco do que você ouve lá nas suas, na ouvidoria, né? Ouve na ouvidoria, temos duas ouvidoras aqui, tá vendo? As principais, então, sequelas que ficam, né? Quer dizer, ansiedade, depressão, transtorno do pânico, insônia, crise hipertensiva, são relatos que a gente ouve. Quer dizer, como é que você volta a trabalhar num lugar que você foi agredido, complicado. Bom, os usuários, né, então você tem a questão do pouco interesse da instituição em notificar, porque, na verdade, aí teria que apurar a responsabilidade. Então, você fazer um sistema de registro significa ter isso daí. Paciente com medo, né, eu vou falar mal do médico, imagina, né, depois ele vai me perseguir. Paciente ele acha que, os pacientes pobres às vezes ainda acham que alguém está fazendo uma caridade para ele, muito obrigado, estou aqui e tal, né? Profissional não se reconhece como agente de violência institucional. Essa é uma coisa que me impactou desde o início da minha carreira, quando eu vim estagiar aqui no 6º ano da faculdade, aqui no pronto-socorro de São Miguel Paulista, e que o pessoal dava injeção subcutânea de água destilada em pessoas que chegavam com, que aqui chama Peripac, no Rio de Janeiro é Piti, DNV, etc. e tal, né? E o pessoal dava, eu vi isso, né? E vi e briguei na época, quase acabou o estágio, porque o pessoal de Botucatu era muito contestador, quase acabou o estágio, né? Porque a gente falou, não vamos fazer, e o outro era fazer curetagem sem anestesia, que é para punir a mulher. Você tentou aborto? Então, agora eu vou fazer a curetagem. Eu não estou inventando isso daí, né? Uma coisa que eu vi
e que a gente brigou, e realmente a minha turma quase acabou com o estágio aqui, com a prefeitura, porque a gente veio de um padrão de serviço que esse tipo de coisa não acontecia. E esses dias, conversando com alunos lá na escola, dizendo, professor, ainda acontece isso. Ainda acontece o maltrato do paciente que vem com distúrbio, né, com transtorno mental, né, e que ele vai ser punido por isso daí. Então, veja, são desafios que o grupo... boa parte disso aqui a gente conseguiu, né, eles conseguiram, por referência bibliográfica, outras por depoimentos, outras, né, porque não temos dados. Bom, como que eles fizeram isso daí, né? Então a gente fez entrevistas, eu já comentei, né? Na verdade, eles começaram dentro do HC, eles foram na medicina do trabalho, foram no departamento jurídico, foram na ouvidoria, foram na diretoria, comissão de ética, vigilância, né? Pessoal de segurança, para ver se achava algum dado. Ou seja, eles não tiveram preguiça, eles foram atrás dos dados. Na verdade, os dados não apareceram porque não existem mesmo, né? Se existem, não estão sistematizados. Eu estava comentando agora com a Luciana, e ela vai falar sobre isso, não vou tirar a sua fala, né? Sobre a lei que acabou de ser aprovada de acesso aos dados, né? O problema é que acesso aos dados precisam estar de um jeito que a gente consiga pegar o dado e utilizar, né? Senão o acesso fica complicado. Então, isso aqui. Então, aí o que aconteceu? Estão aqui as bases de dados da medicina do trabalho, né? Na verdade, o registro somente de ocorrência que vai para o comitê de ética, né? Os vigias não têm uma sistematização do que acontece lá, eles fazem a intervenção, controlam o que tem que controlar, mas não fica escrito em lugar nenhum. O jurídico tem lá algumas coisas de sindicância, né? Que também não foi disponibilizado, e a ouvidoria, né, que eu acho que aí eu vou deixar a Elza falar, senão eu vou acabar tirando a fala das outras pessoas, né? Bom, aqui então a gente usou artigos, né, pegou alguma coisa do dado do Corém, e a gente fez uma reunião do comitê, né, daqui, do nosso comitê do observatório, para ver se os municípios tinham alguma coisa para nos ajudar, para oferecer. Na verdade, infelizmente, nada disso andou muito. Mas, de qualquer forma, nós temos esses dados, que eu, de novo, vou deixar, Elza, para você comentar, que isso aqui foi que a gente pegou da tua fala. Não sei se você lembra, mas que era o número de reclamações e o tipo de coisa que aparece lá. Mas eu tenho a impressão que você vai comentar sobre isso, né? Que você falou em assédio moral, problemas éticos e desentendimentos entre os profissionais que acabam caindo na ouvidoria, mas não existe um sistema regular de registro que a gente possa aplicar a lei, queremos os dados e tal. Tudo bem? Alguém quer... Eu estou falando muito rápido assim, porque... Tá bom? Também o grupo, se quiser complementar ou corrigir alguma coisa que eu falei errado, por favor. Bom, homicídio é uma coisa mais conhecida, o ato de destruição da vida de um homem por outro homem ou de uma mulher por outra mulher, né? Ainda não mudaram isso, né? Porque não são só nós que matamos, né? As mulheres andam matando muito. Ato cometido ou omitido que resulta na eliminação da vida do ser humano, né? Então, extração dos dados do SINC e do Infocrim. Então, esse aqui é o grande debate. Toda vez que falam homicídio, é dado da saúde ou dado da Secretaria da Segurança. Então, a gente resolveu enfrentar isso. Vamos ver que diabo de dado vem daqui, vem de lá. Tudo isso é muito fácil de falar, viu, pessoal? Mas isso gera reunião, discussão. Os alunos ficam nervosos, me xingam, né? Ficam irritados. Pô, mas como é que é isso e tal? E esse é o processo de aprendizagem, né? De você ir descobrindo as dificuldades. Então, o que acontece com o homicídio? É uma boa notícia. Na verdade, o homicídio na região metropolitana está caindo pelas duas fontes, né? Pelo Sistema de Informação de Mortalidade, que é disponibilizado no repositório DataSUS, e pela Secretaria de Segurança Pública. E, na verdade, tem esta diferença, sempre tem esta diferença, porque, na verdade, é um problema de classificação também, né? Tem algumas coisas que a Secretaria de Segurança não acha que é homicídio. Isso eu me lembro de estar conversando com a segurança desde quando a gente criou o PROAIN em 1989, né?
90, né, 89, criou o Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade, já tinha esse problema com a Secretaria da Segurança. Porque, por exemplo, uma coisa que eu me lembro que depois talvez a Luciana é advogada, né? A Luciana possa explicar melhor para a gente? Não é foco, que o pessoal da segurança falava assim, não, isso não é homicídio, isso é latrocínio. Quando o cara tenta roubar e morre, não é homicídio. Mas como não é homicídio? O cara morreu. Não, aí não é homicídio, é latrocínio. É outra coisa. E a gente fala, como outra coisa? O cara morreu? Não, matou? Não é e tal. Mas eu vou deixar a Luciana ver. Então, essa é uma das razões. Tem outras, né? Por exemplo, tem toda a polêmica de que se o policial mata, ele não cometeu homicídio, ele está fazendo o trabalho dele, portanto, homicídio é acidente de trabalho da vítima. Bom, uma definição. Então, aqui a comparação da taxa de mortalidade no município de São Paulo também apresenta uma queda, e no município é mais fechada, que a discrepância não é tão grande entre as fontes. Continuam se matando jovens do sexo masculino, né? Em grandes centros urbanos, em área de exclusão social. Então, na verdade, a gente aqui da região que a gente mora e trabalha por aqui, né? A gente morre de medo de morrer assassinado, mas o assassinato ocorre lá, nas áreas de exclusão, né? Aqui a gente só fica com medo, lá eles morrem mesmo de verdade, né? É muito raro a gente morrer aqui de acidente, de homicídio, né? Quando é por razões que não tem a ver com outras razões. Então, o município de São Paulo está passando por uma redução drástica, além disso, por uma redução na desigualdade socioeconômica da distribuição de homicídios. Até o momento, não há estudos que expliquem totalmente a atual tendência de redução da taxa de mortalidade por homicídio. Não está muito claro, por isso que nós estamos também trazendo aqui para o debate. Mas o grupo levantou da literatura e das reflexões algumas hipóteses. Então, uma hipótese, vamos dizer, óbvia, seria o aumento do investimento e das ações no campo da segurança pública. Isso é uma hipótese. O aumento da taxa de prisão é uma outra hipótese. Esses dados aparentemente são verdadeiros. Ações para o desarmamento da população. Houve a gente está há muito tempo no país discutindo isso, e muitos dos homicídios são homicídios que resolve fechando o boteco, tirando a arma da mão de bêbado, que o cara no dia seguinte se arrepende, coisa desse tipo, né? Adoção de novas práticas e procedimentos policiais em São Paulo, aumento do contingente, mudança da composição demográfica da população. Veja, esse é um fenômeno concentrado no homem jovem, né? E está aumentando o número de homens velhos. Homens jovens, né, estão diminuindo por uma mudança de padrão demográfico. Então, o velho, na verdade, não se envolve muito com essas coisas. Alteração nos indicadores socioeconômicos e melhora na qualidade de vida. O desenvolvimento econômico, ele resolve todos os males, né, meu? Quando tem desenvolvimento econômico, tudo melhora, né? A única coisa que, não sei se é melhor ou pior, mas acho que é melhor, até a taxa de natalidade, de fecundidade, aumenta quando tem desenvolvimento econômico. Então, uma das hipóteses que a gente tem é que o país está desenvolvendo e aí vai diminuindo as tranqueiras. Suicídio. Ato intencional de um indivíduo para extinguir a sua própria vida. Levantamento, então, que a gente fez, né, de estudos epidemiológicos sobre suicídio e na literatura científica, e tiramos dados do SIM, SIM é o Sistema de Informação de Mortalidade, SH, Sistema de Internação Hospitalar, e o CNES, ou qualquer coisa, que é o Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde, foram as fontes, e o IBGE como fonte para a população. Então, a taxa de suicídio, ela apresenta, né, uma certa estabilidade, com uma tendência de aumento e depois uma diminuição.
na região metropolitana, né? As taxas variam de novo, né, de município e região, mas não variam tanto quanto variam as outras que a gente apresentou. Elas têm uma certa estabilidade que vocês viram no mapa, mas elas mudam muito quando você olha segundo o sexo ou o gênero, né, e segundo a idade, né? Então, segundo o gênero e a idade, elas mudam. Eu peço desculpas, está muito claro, não vai dar para ver, mas vocês todos devem ter visto o documento original que está lá no site, né? Então, na verdade, lá dá para ver melhor. Ele está com algumas cores aí que não está dando muito certo aqui para ver. Mas a tendência de aumento da taxa de suicídio na região é condizente com a literatura. Na verdade, o envelhecimento está relacionado com o aumento do suicídio também. Embora aqui o suicídio esteja acontecendo um aumento maior na adolescência, não nos envelhecidos, né? A taxa de suicídio entre a população masculina as taxas de suicídio da população masculina são superiores às femininas em todas as faixas etárias. Apesar das taxas de suicídio serem maiores no grupo com idade de 20 a 39, observa-se um aumento do 10 a 19. Essa é uma coisa que preocupa muito para a gente olhar, né? Então, a gente acha que os dados estão subdimensionados, existe um subregistro decorrente do forte estigma relacionado com isso daí. E maus tratos infantis. Definição: todas as formas de violência física ou mental, ferimento. Alguém que quer falar alguma coisa? Não. Ferimento e abuso, negligência ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração, inclusive abuso sexual. Então a metodologia foi a extração dos dados das bases novamente, né? É uma doença, é um agravo de notificação compulsória, pode ser registrado pelo SINAM, mas tem um sistema próprio de notificação. E a gente fez um questionário que eu vou mostrar mais para frente. A taxa de mortalidade por agressão nestas faixas etárias também teve uma queda, né? Ela acompanhou, provavelmente aqui, né? Não sei, me ajuda aí, Mariana? Não, Mariana. Aqui deve estar mais perto do 19 do que do 0, né, Mariana? Com certeza, né? A queda é por conta né? Tá? Então, na verdade, tem essa queda. A taxa de morbidade por agressão no município, na verdade, um aumento. Violência sexual, doméstica e outras violências na faixa de 0 a 19, né? Aqui da fonte SINAM aumentando. De novo, a gente não sabe se está aumentando a violência ou está aumentando a notificação, mas isso também, tem a impressão que a Sheila vai acabar falando um pouquinho sobre isso. As bases de dados, né, mostram uma redução da mortalidade, um aumento da morbidade e das notificações e uma grande heterogeneidade de notificação nos municípios, né? Nós mandamos questionário para os 39 municípios, nós não. Foi a Mariana e a Tereza, né, que mandaram. Não, e o Bernardo. Bernardo? Não, Leonardo, desculpa. É que o Bernardo e o Leonardo, eles são muito parecidos, né? Então foi a Mariana e o Leonardo. Não, Bernardo, não o Leonardo. Aqui está o Leonardo, lá está o Bernardo. Não, eles são um pouco parecidos e têm um nome muito parecido, né? E o professor é muito velho, mas enfim. De qualquer forma, foram mandados para os 39 municípios, mas só 10 responderam, mas olha, tirada a saca-rolha, ligando, pedindo de joelho, a gente manda uma caixinha de bombom, por favor, manda os dados e tal, né? E aí, então, na verdade, as dificuldades, o questionário não respondido, os conselhos tutelares, que é esse CT que está aqui, o telefone, né? A coisa mais difícil é você achar um conselho tutelar nessa região metropolitana. Então, essas coisas que deveriam ser fáceis de ser achadas, né? Um conselho tutelar
é uma coisa que deveria ser fácil de ser achada, né? É difícil de ser achado, né? Indisponibilidade. Os conselheiros nunca têm muito tempo, nem muita dedicação, a gente não sabe direito o que acontece com isso, como é que funciona isso, né? Em 100%, né, desses conselhos tutelares, o CIPIA, que é o Sistema de Informação, né, de Proteção à Infância, é isso? Como é que Sistema de Informação de Proteção à Infância e ao Adolescente, né? Na verdade, eles não estão instalados, existe um sistema de informação. Se tivesse instalado, a gente teria dado, né? E 60% não alimenta esses sistemas de informação nenhum, nem o CIP, nem qualquer outro, e 50% dos conselhos tutelares realizam treinamento para notificar. Só metade deles é que realiza esse treinamento. E o Conselho Municipal, né, que deveria dar suporte, né, aos conselhos tutelares, na verdade, ele só acontece em 70% dos municípios. Quer dizer, nem a coisa mais básica, que é o conselho, né, dar suporte. No questionário a gente perguntou isso. Bom, então o SIM-SH demonstra estatísticas que representam apenas os casos fatais e graves, sendo que muitos casos não chegam ao serviço de saúde. Necessidade de melhoria, integração dos conselhos tutelares municipais ao Conselho Estadual e ao Conselho Nacional, ampliação da atuação do Conselho Municipal, da criança e do adolescente, né, processos de notificação, disponibilidade de dados, análise dos dados para embasamento das políticas e a violência contra a criança e adolescente, a potencializadora da violência social geral. É aí que começa, né, o germe da violência, né, quem vive, começa a vida já sofrendo, né, sacudida, etc. e tal, certamente já vai crescer com um péssimo, né, com uma péssima relação com a sociedade, né? Bom, recomendações que o grupo faz, né? Então, incentiva a melhoria das bases de dados, disparadamente, é uma coisa que todas as duplas que trabalharam, eles trabalharam em duplas, então as duplas reclamaram dos dados. Integração do serviço de saúde com as entidades da esfera jurídica, porque é uma coisa que a área de saúde, isso funciona também para acidente de transporte, para outras coisas. A gente pega as vítimas, a gente recolhe as vítimas, né? Mas a gente tem muito a informar para quem toma conta de outras coisas, de outros setores, né? Necessidade de capacitação dos profissionais de saúde para a correta notificação e manejo dos casos, continuação das ações, né, de segurança, que parece terem sido importantes, prevenção dos suicídios, quer dizer, talvez a própria discussão do suicídio na sociedade, a gente tentar, e aí é claro que isso tem relação também com o seminário de saúde mental que a gente fez, que a gente também discutiu o suicídio, né, olhando para o lado mais da assistência e prevenção. E a educação para a promoção de comportamentos não violentos. Então, na verdade, a gente precisa estar falando sobre isso com a população, tentando educar a população. O que faltou de falar aqui, que foi muito rápido, está no nosso relatório. Ele é um relatório grande, ele vai ser agora incorporar as sugestões que vocês nos trouxerem, que veio na consulta pública. Queria consultar os autores, se eles querem, Carol e os outros, se querem complementar ou corrigir alguma coisa. Não? Então, muito obrigado, Pedrão, com você.